Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Hoje, como eu disse, Hoje, como eu disse, é a nossa sétima aula, sétima semana que a gente está aqui falando sobre a doutrina da salvação, a chamada soteriologia. E hoje eu quero dar continuidade, como eu disse, nós falamos que a conversão, ela atinge, tem que os elementos que constituem o arrependimento, O arrependimento é evidência da salvação na vida da pessoa. Então a salvação, ela traz de fato evidências, A Bíblia chama de fruto ou frutos, que são essas evidências do caráter. Então a gente não pode sempre linkar a ideia de gerar frutos como realizações religiosas ou atividades religiosas, Gerar frutos fala a respeito, via de regra, A grande maioria dos textos do ensino que usam essa expressão, figurada, gerar frutos, diz respeito à salvação que afeta a pessoa de tal maneira que ela expressa, ela manifesta a natureza de Deus. Isso é o gerar fruto, E essa salvação, então, como a gente abordou na semana passada, ela afeta o intelecto da pessoa, Dá a ela a lucidez e a consciência, do seu estado de pecador e que há um Deus santo, dessa realidade toda. É a chamada metanoia, a mente se expande, A gente tem uma compreensão da vida alargada, expandida, Então a consciência, o intelecto é afetado, as emoções também são afetadas, Então vem aí de fato esse temor de que nós estávamos indo para um destino horrível, que era o destino de condenação eterna, e afeta também a vida prática. Então o Evangelho não é uma religião de conjunto de regras ou de filosofias ou de ideologias que fica no campo da elaboração intelectual, no sentido de que é uma filosofia em si. Não, isso atinge a vida prática, real, a convivência, as relações. A vida muda de fato, No chão de fábrica da vida é preciso ter mudanças. Então, esses 3 pontos aí da vida são afetados, devem ser afetados, como evidência que uma pessoa foi alcançada pelo Evangelho e pela salvação. Então, a conversão, ela envolve a personalidade toda do ser humano, O intelecto, emoções e vontade. Isso que a gente abordou na aula passada. E aí hoje eu quero começar com vocês falando de como se distingue a conversão da salvação. Como se distingue, Como a gente já falou também em aulas passadas, a salvação não é tudo. Em que sentido eu afirmo isso? Que não é que a pessoa ela foi alcançada ali pelo Evangelho, O Espírito Santo aplica a obra de Jesus na vida da pessoa e a liberta do poder do pecado que a dominava, escravizava em vários sentidos. As pessoas são escravizadas de N maneiras, são vícios, são ideias, enfim, a vida da pessoa se desdobra em muitas formas que o pecado, por assim dizer, propõe. Então essa pessoa é salva. A salvação não é tudo, quando eu digo que a salvação não é tudo, porque a salvação não é apenas esse ato radical, mas a partir dali tem que se dar uma continuidade que a Bíblia chama de santificação, E a santificação remete à conversão, que é essa questão do arrependimento. Mas vamos distinguir, para a gente entender um pouquinho melhor, um pouco mais detalhado, O que é conversão e a salvação. Lógico que não são coisas distintas, É uma mesma coisa no sentido que é um todo, Mas só para a gente detalhar, para ficar uma coisa mais
que a gente entenda mesmo, né? Que a gente possa identificar isso nas nossas vidas. Então a conversão envolve o lado humano da salvação. Veja bem, a conversão envolve o lado humano da salvação. Por exemplo, observa-se que um pecador ladrão não rouba mais. Então, era um ladrão, não rouba mais, né? Então, olha só, a gente vê aqui a conversão como sendo esse lado humano, né? Essa evidência externa, social, comportamental da pessoa. Ela roubava, não rouba mais. Um alcoólatra notório, uma pessoa assim, se embriagava mesmo, ela não se embriaga mais, ela não é mais dominada pelo álcool. Inclusive, essa pessoa, ela tem até a capacidade, ela pode ter até a capacidade, por ter o fruto do Espírito, que é o aspecto do domínio próprio, até mesmo de apreciar o álcool. Eu estou falando de alguns casos, né? Via de regra, os alcoólatras, após a conversão, decidem se abster totalmente de qualquer forma de bebida, em qualquer nível alcoólico que seja, tá? Embora a Bíblia ela não proíba, né? Ela não reprove a bebida alcoólica, né? Mas alguns, por terem esse histórico de embriaguez, de alcoolismo, eles decidem então não ter mais nenhum contato, tá? O que a Bíblia ela reprova é a embriaguez, né? Mas não a bebida em si, tá? Então a gente precisa entender isso, né? Então a evidência aqui, a conversão no caso do alcoólatra, que ele não se embriaga mais. O promíscuo não comete mais esse pecado, não é aquela pessoa que fica se relacionando com muitas pessoas, né? Então, a gente percebe aí, ó, nesses 3 casos, que há uma mudança, tá? Muito grande. Aí a pessoa, ela odeia o que amava, né? Então, o que o ladrão amava? Roubar. Agora ele odeia. O que o alcoólatra, ele amava, né? Ele fazia mesmo assim com todo ímpeto. Era se embriagar. Ele odeia isso, não faz mais. O que um promíscuo, ele fazia? Tinha muitas relações, né? E ele não faz mais isso. Então, ele amava, ele odeia. Então, ele odeia o que amava e agora ama o que odiava. Porque o que o ladrão odiava era trabalhar, agora ele ama trabalhar. Né? O que o promíscuo, ele odiava ter um só parceiro, ser fiel a uma pessoa. Né? Então, antes ele odiava, agora ele ama isso. E assim por diante. Só para a gente entender que a conversão se dá nesse âmbito, nessa questão. E aí os amigos, né, parentes, enfim, os próximos, né, eles dizem assim, ele está convertido, mudou de vida. Não é assim, amados? Quando a pessoa de fato se converte, né, quando ela é alcançada pela salvação, externamente isso é uma evidência. A pessoa não precisa falar, ó, eu aceitei Jesus. A vida dela é uma mudança tão radical que acontece com a salvação, que é notório, as pessoas mais próximas que conheciam ela, né, antes desse encontro com Cristo, essas mesmas pessoas falam, nossa, fulano mudou de vida mesmo, hein? Essa pessoa se converteu, né? É outra pessoa. Então, isso aqui é chamada conversão, esse lado humano da salvação, né? Então, o lado humano é descrito pelos outros, a partir das mudanças externas, tá? Então, a conversão são os outros que evidenciam isso, que veem isso, é radical, é inegável que a pessoa teve uma mudança assim abrupta na sua vida, né? E as pessoas ficam até maravilhadas assim. Então, o lado humano é descrito pelos outros a partir das mudanças externas. E o lado divino da conversão é Deus perdoar os pecados, né? E dar um novo coração. Então, olha só como a gente tem aspectos diferentes da salvação. Forma externa, os outros testificam, né? Então são as pessoas que testificam a respeito da conversão da pessoa. Não sou eu que dou o meu testemunho falando. Então o testemunho da salvação é a minha vida que foi mudada. E são as outras pessoas que reconhecem isso, né? Então as outras pessoas que são as testemunhas da minha conversão. Não sou eu que sou testemunha da minha conversão. Eu não declaro isso. A minha vida é que precisa declarar e as outras pessoas é que reconhecem isso. E o lado divino da salvação é que Deus perdoa os pecados, tá? E dá um novo coração. Esse novo coração, ele abrange
Porque aí quando a gente fala de coração, né, vem sempre na cabeça, tá falando de emoções, tá falando de afeto. Não. Quando a Bíblia se refere a coração, via de regra, é o mais íntimo do homem, que envolve inclusive o seu entendimento e as suas emoções, é o todo, né? Então isso é uma expressão idiomática que a gente vê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ezequiel capítulo 36, vamos lá acompanhar no texto bíblico, amados? Vocês aí estiverem com a Bíblia aberta, vamos lá para a gente acompanhar, tá, sobre essa referência. Então Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Tá? Esse é o texto do Antigo Testamento, né, que traz aí um dos textos, né? Tem outro mais, mas quero pegar esse aqui, talvez seja o mais emblemático que tenha, né? E depois a gente faz o link lá com o Novo Testamento, tá? Então vamos lá, Ezequiel capítulo 36, verso de número 26 e 27, falando a respeito de que Deus dá um novo coração. Aqui é uma profecia, né? No Antigo Testamento é uma profecia que Deus faria isso, né? No caso daqueles que fossem alcançados pela salvação por meio de Cristo. Então diz assim, e vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Essa expressão quer dizer um coração sensível, que pode ouvir Deus, que pode sentir Deus, que pode compreender Deus, que pode se relacionar com Deus. Então, coração de pedra, até hoje a gente tem na nossa cultura, né? O que é uma pessoa coração de pedra? Uma pessoa fria, uma pessoa indiferente, uma pessoa insensível, não é isso? Então, olha só como a gente compreende aqui. Verso 27. E porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, olha o que Deus faria, né? No salvo, colocaria nele uma disposição nova, colocaria nele a sensibilidade de se relacionar com Deus, o Espírito de Deus, e faria com que essa pessoa tivesse prazer, alegria em obedecer a Deus, observar os meus juízos, né? As minhas ordenanças e tal. Então, a gente tem o novo nascido, o novo homem, ele tem prazer na lei de Deus. Não são pesados, como disse João na sua primeira carta, acho que é capítulo 5, deve ser verso de número 5, 6, alguma coisa assim. Ele diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, assim, não é aquela coisa sofrida, meu Deus do céu, eu tenho que obedecer a Deus, a Bíblia diz isso, eu tenho que fazer. Não, amados, isso nos gera satisfação, porque nós temos uma nova natureza. Fazer a vontade de Deus para nós que somos salvos é uma satisfação. A vida de santificação não é uma vida pesada, não é uma vida de arrastar correntes, né? A gente vende essa ideia que a vida de santificação não existe prazer, é um negócio sofrido, é algo que vai se arrastando. Meu Deus, se eu pudesse, se Deus deixasse, né? Não, agora eu tenho que viver essa vida aqui, que não tem alegria nenhuma, não tem prazer nenhuma. Não é assim, amados. O Evangelho, na verdade, para o salvo, a vontade de Deus nos alegra, né? Nos traz uma sensação de missão cumprida, nos dá prazer na alma. Então, há prazeres, a alegria, a satisfação, a júbilo, a gozo em fazer a vontade de Deus para o salvo, para aquele que tem comunhão com Deus. Nós, por outro lado, lutamos com a carne? Sim, lutamos. Mas assim, amados, a vida de santificação e a vida com Deus não é uma vida sem graça, não. Pelo contrário, é uma vida de graça abundante. Jesus disse, né? Que se cresce nele, nós teríamos vida e vida com abundância. Então é a graça abundante que nos alcançou, né? Opa, deixa eu só fazer um negócio aqui que eu esqueci. Pronto. Haja luz e houve luz. Fiquei mais iluminado aí, né? Para vocês. Estou aqui cheio da glória do Senhor. Vamos lá, queridos. Hebreus capítulo 8. A gente vai pegar esse texto aqui. Hebreus capítulo 8 é o paralelo desse texto, tá? Só que Hebreus capítulo 8, essa promessa e essa profecia já se cumpriu, né? Enquanto aqui era promessa, era profecia em Ezequiel, lá no Hebreus, lá no Novo Testamento, isso já era um cumprimento na vida daqueles discípulos de Cristo, né? Então, Hebreus, capítulo de número 8, versos 8 ao verso 11. Então, vamos lá, Hebreus 8 e 8. Vou pegar na minha versão, vocês comparam na de vocês aí para a gente compreender melhor. Porque repreendendo-os, lhes diz:
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um concerto. Guarda essa palavra concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Veja bem, vamos até o 11. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então veja bem, amados, como isso se cumpre, né? Como isso aqui é uma realidade na vida daqueles que pertencem a essa relação do reino de Deus, a gente chama de concerto, que é o Novo Testamento, né? O que é um testamento? O que é o Novo Testamento? É um novo pacto, é um novo concerto. O concerto aqui é com C, né? Mas vocês sabem que na língua portuguesa tem um concerto com S, né? Então a gente fala assim, há o concerto com Deus e o concerto de Deus. Vou colocar assim, de Deus, tá? O concerto com Deus é esse pacto, essa aliança, esse testamento, né? Essa relação nova em Cristo Jesus. Tinha a antiga, que era a lei, Israel, aquela coisa toda. Mas aqui é um novo concerto, é um novo pacto. É a graça de Deus agindo por meio do sacrifício de Cristo em nossas vidas. E com isso, com esse concerto, Deus fez um concerto com S, né? Então, assim, reparou o que precisava ser reparado. Esse é o concerto, né? Quando você conserta o que está danificado. Então, Deus consertou o homem, né? Aquilo que estava danificado, aquilo que precisava de reparo, Deus fez isso. Mas não como uma emenda, né? É interessante isso. Não é que Deus foi lá e deu uma emendada. Tipo, né? Vamos aqui dar uma reformada, não é nesse sentido. Porque na visão, né? Lá de Jeremias capítulo 18, quando Deus leva Jeremias à casa do oleiro para ensinar algumas verdades espirituais de restauração sobre Israel, ele mostra o oleiro fazendo barro, né? Esse barro, ele rejeita o toque do oleiro e aí cai no chão e se despedaça. O que o oleiro faz? Cola os pedaços? Não, amados. Começa tudo de novo, do zero. Amassa o barro, começa todo o processo e molda um vaso inteiro, né? Não ficam ali emendas. Então, aqui, lógico, isso aqui é uma interpretação mais simbólica, né? Do que uma interpretação literal lá do texto. Mas só para falar aqui como Deus, ele de fato, através da salvação, ele muda, ele transforma a vida do homem, né? E isso é interiormente. Então, porei dentro de vocês o meu espírito. Arrancarei o coração de pedra, darei para vocês um coração de carne. Então é algo assim profundo, é interiormente, é a natureza que é mudada, é dentro de cada um de nós, amados. Não é uma religião que nos muda exteriormente apenas. O exterior é uma evidência do interior, não é? Então tem que ser evidenciado também, porque essa conversa que nós fomos salvos, que somos servos de Deus, que amamos a Cristo, mas isso não é evidenciado nas relações, né, no comportamento, na fala. Eu digo fala, não é linguagem apenas não, né? Porque tem uns que pensam assim, não, antes eu xingava, hoje não xingo mais. Não, os crentes não xingam no palavrão mundano, mas a gente tem muita palavra de maldição, né? E a gente assim é tão treinado religiosamente que a gente fala assim, nossa, irmão é uma bênção, né? Mas a gente não quer falar que ele é uma bênção, a gente só não pode falar que ele é um maldito, porque nós somos treinados religiosamente que a gente não pode falar você é um maldito. Mas quando a gente fala você é uma bênção, muitas vezes, pelo menos o que eu percebo na vida de uns irmãos, que não é que ele está desejando ou reconhecendo que o irmão é uma bênção, é que religiosamente ele não pode falar que é um maldito, que é uma maldição, que é um atribulado, né? Então a gente assim
A gente é muito hipócrita, a gente é ensinado à hipocrisia, amados. A religião, ela nos adestra à hipocrisia, né? Então não é só questão do xingar. Como diz o Efésios capítulo 4, a Bíblia diz, ó, não saia da vossa palavra, nem da vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para dar graça àqueles que a ouvem, promover a graça. Então não é o linguajar de xingar, é de fato aquilo, porque o que a gente fala, como Jesus disse, é o que o coração está saturado, está cheio, né? Então, assim, essa questão, ó, é lá dentro, Jesus disse, não é aquele negócio assim que entra, o que contamina, essas coisas exteriores. É dentro de nós que as coisas precisam ser resolvidas, transformadas, né? O Evangelho vai no íntimo do ser humano. Ele não trata de exterioridades para a interioridade. Ele trata de dentro para fora. Então, esse é o Evangelho. Muda a natureza do homem. E Jesus disse assim, ó, vocês quando vão lavar o copo, vocês não devem lavar o interior do copo, o interior, porque lavando o interior, o exterior fica limpo, né? Então olha como Jesus sempre vai contestando aquela forma religiosa de comportamento pelo comportamento, nas aparências, né? De piedade, de temor a Deus. E aí Jesus disse em Mateus 15, verso 8, os lábios de vocês honram a Deus, mas o coração está longe de Deus. Então a salvação, amados, pretende mudar a natureza. A religião, ela se contenta e ela propõe a hipocrisia das representações e dessas relações religiosas aparentes, né? Mas dentro de cada um de nós é o que Deus sonda. Deus não respeita a aparência do homem. Deus não está preocupado com as aparências. Isso é coisa humana, religiosa, né? Pessoas que querem pautar a vida de uma pessoa por exterioridade. Isso é muito pobre. Isso é reduzir o Evangelho. Isso é minimizar a graça de Deus. Isso é colocar o Evangelho em categorias de religião e tradição humana. Isso é muito, amado, isso é reduzir demais, meu Deus do céu, o Evangelho de Jesus, que é muito lindo, que transforma a natureza do ser humano. E a gente cria os estereótipos, e a gente fica patinando, né? Nessa ideia de o que pode e o que não pode. Ah, meu Deus, brinco é pecado, tatuagem é pecado, cabelo grande é pecado, calça é pecado. Meu Deus do céu, a gente precisa estar crescendo, a gente precisa estar entendendo que o Evangelho está para além dessas coisas, muito para além, amados. A beleza do caráter na vida de uma pessoa não diz respeito às suas preferências de veste, de cabelo, de barba, de sei lá que trem que for, cada um decide como que anda. Lógico que a gente não está falando dos exageros, né? Exagero sim, segundo o que eu acho exagero, né? Mas é o que eu acho que é exagero, porque o que para mim para o outro não é. A questão para Deus é? E é isso que a gente precisa perguntar. E a gente precisa dar ênfase àquilo que Deus dá ênfase, né? Que é o caráter da vida da pessoa. É esse fruto que expressa a natureza de Deus. Então a gente muitas vezes despreza um irmão que não tem o estereótipo que a gente criou de um religioso, como se veste, né? ou como fala, que a gente tem um linguajar nosso, né? Que é o evangeliquez, né? Então a gente usa expressões assim, que é o idioma evangeliquez, né? E aí o outro que não fala, ele está linguagem mundana. Não, linguagem mundana é aquela linguagem que mesmo usando textos bíblicos amaldiçoa uma pessoa, despreza a pessoa. Isso é linguagem mundana. Não são as palavras em si, são o que elas carregam, né, da pessoa que as profere. Então a gente precisa estar, em nome de Jesus, né, compreendendo a profundidade do Evangelho, que não são essas superficialidades que nós criamos, né? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte, mas não é uma questão, eu estou falando ainda, né, sobre a questão da conversão, tá? Não é uma questão de esforço humano. Então a conversão, embora seja, que eu falei, que a conversão é o lado humano, né, da salvação, mas isso eu não quero dizer que é um esforço humano, tá? É só um lado humano, é o que se evidencia no ser humano. É isso a conversão, mas não que é uma questão do esforço humano, né, que fez isso. Não, é a graça de Deus que faz com que
exteriormente isso se explicite na minha vida. Então não é uma questão de esforço humano. A conversão é uma atividade humana, a gente precisa diferenciar isso. A conversão é uma atividade humana e não um esforço humano. Mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural, né? Sendo ela, ou seja, a conversão, uma reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e de sua palavra. Deu, amados, aqui para estar compreendendo essa questão? Eu vou repetir aqui só para a gente fixar mesmo essa ideia, tá? Então, assim, a conversão não é uma questão de esforço humano, a conversão é uma atividade humana, mas ao mesmo tempo que é uma atividade humana, é um efeito sobrenatural, né, de Deus, então, na vida da pessoa. Aí tem uma reação por parte do homem, tá? Ante o poder atrativo da graça de Deus e de sua palavra. Então, Deus age na vida do homem e esse homem reage, né? Não é a ação humana, é a reação humana, porque quem está agindo é Deus. E aí tem um texto aqui em Lamentações, vamos lá para o Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, um livro até pouco abordado, né? Pouco lido. Eu sinto falta de ouvir esse texto aqui desse livro. E até mesmo, né, tenho pregado pouco, nem sei quanto tempo que faz que eu não prego, que eu não ensino nesse texto aqui, tá? Ou seja, nesse livro, melhor dizendo, né? Mas Lamentações capítulo 5, verso 21, é o penúltimo versículo do livro. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso de número 21. Olha que texto que nos traz essa compreensão de uma ação de Deus e de uma reação humana. Converte-nos, Senhor, a Ti. Então, olha só, o profeta dizendo, Senhor, nos converte a Ti. Então, é Deus que nos converte. E nós nos converteremos. Senhor, nos converte e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Olha que coisa interessante. Senhor, nos converte e nós nos converteremos. Deus age na conversão e nós reagimos, né? Mediante essa conversão, essa graça de Deus. Em Jeremias, voltar um pouquinho aqui, ó, a gente está em Lamentações, vamos voltar para o livro de Jeremias e aproveitar que a irmã Eliana está chegando com a gente aqui também, hein? Pode entrar na segunda aula, vocês viram aí, né? Então, se um dia não vir do começo, ó, vem na segunda aula, faz igual a irmã Eliana aqui, ó. Daqui a pouco ela chega com a gente aqui, deixa eu ver, tá conectando. Jeremias, capítulo 31, versículo de número 18, tá? Então, livro de Jeremias. Mãe Eliana, bem-vinda, amada. Que bom, viu? Veio na segunda aula, mas veio. Já tem a presença completa. Já chega bem na Bíblia aí, minha amada. Vai ficar só no áudio, mas bora lá. Jeremias 31, versículo de número 18, diz o seguinte, pelo menos na minha versão, né? Bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo, castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu, ó Senhor, porque tu és o Senhor meu Deus. Então, ó, converte-me e converter-me-ei, vou me converter, né? Ou serei convertido. Então é bem interessante essa ideia de que há uma ação de Deus e há uma resposta humana. Esse é o ponto aqui, ação de Deus e resposta humana. Então nós temos, na verdade, uma parcela de responsabilidade mediante a ação de Deus. Nós não somos passíveis, totalmente passíveis nesse processo. Deus é o agente, Deus é quem gera a ação, mas nós não ficamos passíveis, não é? Vamos lá para o Novo Testamento, aqui em Filipenses capítulo 2, eu vou até depois pegar novamente esse texto para abordar outro pontozinho aqui, mas em Filipenses capítulo número 2, versículos de número 12 e 13, eu acho também fantástico esse texto, nisso aqui que a gente está abordando, né? Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também
operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse termo operai a vossa salvação, eu queria ver com vocês. Se vocês tiverem outra versão aí, eu até gostaria que vocês compartilhassem, tá? Porque a operar a salvação talvez não esteja tão claro, né, como outras versões. Vou até ver se eu pego aqui, mas se vocês já tiverem engatilhado, compartilhe aí. No verso 12, ao invés de estar operai a vossa salvação, se tiver aí aperfeiçoai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação, realizai a vossa salvação, vocês me ajudem, tá? Como tá aí, Paulo, Edileuza, Mariana, tá assim mesmo também? Operai? É? Tá bom, então eu vou pegar aqui outras versões, tá? Pra gente comparar. Olha só, na NVI tá assim, ó, ponham em ação a salvação de vocês. Na Almeida Atualizada tá assim, ó, desenvolvei a vossa salvação, ao invés de operar, né? A outra aqui, ó, a Bíblia explicada para todos, trabalhem pela vossa salvação. A outra versão aqui, ó, continuem trabalhando para desenvolver a salvação de vocês. A NTLH, continuem também, né, trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Essa ideia aqui de completar nessa versão NTLH, que a NTLH é mais... ela é uma paráfrase, né? Mas a ideia aqui não é que a gente está contribuindo para a salvação. A salvação, ela vem por obra exclusiva, única de Jesus. O ser humano não tem parte nisso, tá? O que a gente está discutindo aqui é que existe essa reação do ser humano alcançado pela graça. Então existe uma parcela de responsabilidade. O verso 13 aqui, ó, vai completar o pensamento, amados. A gente não pode ficar só no 12, né? Concluindo isso que eu estou concluindo. Porque se a gente não colocar o 13 aqui, fica um entendimento incompleto. Aí a gente pode concluir errado, tá? Então olha só, verso 13. Porque Deus é o que opera em vocês, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então, assim, tá, sou eu que sou eu que reajo, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, eu não sou passivo, né? Só que quem traz esse desejo ao meu coração é Deus. Ele opera em vocês tanto o querer, o desejo, quanto o efetuar, ou seja, os recursos para que eu faça. Então é Deus que nos dá tudo isso. No final das contas, é Deus. A glória toda é de Deus. O homem não tem méritos, não é? Então, como eu estava dizendo, não há mérito, tá? Não há mérito humano. Isso não quer dizer que não tem a parcela de responsabilidade humana. Então a gente precisa sempre estar entendendo essas diferenças aí, tá? Então o texto vai dizer, ó, Paulo vai advertir, vai incentivar. Aperfeiçoem a salvação de vocês, trabalhem pela salvação de vocês, mas não pela salvação efetiva, porque a salvação efetiva, Jesus, ele realizou na cruz do Calvário, né? E isso é uma responsabilidade humana de aquilo que compete a mim. Por exemplo, quem é que tem que orar? Quem é que tem que buscar o conhecimento de Deus, ler a Bíblia? Quem é que tem que praticar as obras? Somos nós. Mas quem nos dá, né, a graça para realizar tudo isso, a compreensão, o discernimento? Nós fazemos isso baseado em quê? No sacrifício de Cristo. Então a gente precisa entender essa dinâmica, né? Que isso, amados, não tem problema. A Bíblia não vê problema. É a gente que não consegue, às vezes, pensar. A Bíblia não tem essa tensão, né, que a gente vai falar aqui, né? Nossa, como conciliar que Deus é soberano e o ser humano tem essa responsabilidade? A Bíblia não trata, a Bíblia não tem essa tensão, melhor dizer, não tem essa tensão, porque é um todo, é uma coisa só. É a gente com essa cabeça que fragmenta as coisas, essa cabeça que acha que pode desassociar, que uma coisa é possível sem a outra. Não é possível. Por exemplo, a fé sem as obras não é possível, amados. Não, mas tem irmão que crê, é cheio de fé, ele só não tem as obras. Não, é impossível. A Bíblia diz que não é possível. O Tiago, ele trata disso de uma forma bem prática. Como assim? Você fala que tem fé, mas não tem obra? Ué, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. As minhas obras denunciam a fé que eu tenho. Agora você diz que tem fé e não tem obras? Não, isso é incoerente.
Então a sua fé se assemelha a... Se você diz que tem fé em Deus, mas não tem as obras, então a sua fé se assemelha à fé dos demônios. É fé demoníaca. Vocês percebem? Então, amados, então isso não é possível. Nós que achamos que isso é possível, mas biblicamente isso não é possível, desassociar a fé das obras, a ação de Deus sem a reação humana. Isso é impossível. Essa fragmentação, essa divisão, essa dicotomia, isso não é possível, né? A gente que fica nesse pensamento que isso é possível, né? Não. Mas enfim, vamos então adentrar nesse ponto aí então da soberania divina na salvação, né? E essa responsabilidade humana, como eu disse, essa tensão teológica que muitos aí se estressam, estressam o outro, né? E fica aí nessa questão, ah, meu Deus, o que será? Mas vamos lá, Efésios capítulo 2, verso de número 19. Efésios 2, 19. A gente estava em Filipenses, ó, é o livro do lado. Só dá uma rezinha, dá uma ré, primeira esquina, está o Efésios. Capítulo 2, verso 19. Nós vamos falar agora, então, sobre a soberania divina e a responsabilidade humana, tá? Diz assim, ó, 2 e 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, Efésios 2,19 vai dizer que nós somos agora, ou melhor, que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos agora concidadãos dos santos e da família de Deus, tá? João capítulo 1, verso 12 e 13, um texto muito conhecido, vamos estar aí colocando esses tijolinhos, né? Que são esses textos pensados, mas dentro de um contexto, claro, para a gente construir aqui a ideia, tá? Então, João, capítulo de número 1, versos 12 e versos 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, a salvação não é hereditária, não passa de pai para filho, não nasceram da vontade do varão, olha que coisa interessante, né? Ou seja, não são por rituais, não é um ritual de batismo, por exemplo, que torna a pessoa salva, não é um ritual, então isso não é a vontade, né? Desculpa, da carne, eu falei do varão, mas é da carne, a segunda aqui, não é a vontade da carne, não é mérito, não é a obra que salva, não é nenhum ritual que salva, tá? A salvação não vem por esses meios, né? Ninguém se torna filho de Deus por causa dessas ações, nem da vontade do varão, aí sim, né? Nem pelo esforço humano, tá? Nem uma atividade humana, nem o esforço humano, nem o desejo humano. Mas o texto vai finalizar, mas de Deus. Então é Deus que salva, é Deus que introduz na família da fé, é Deus, o texto lá de 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, se não me falha a memória, aqui eu estou buscando na memória, não tem nada anotado não, tá? É por isso que eu estou aqui pedindo para vocês conferirem, ou pelo menos depois verem e confirmar. 1 aos Coríntios 12, 12, vai dizer que o Espírito batiza, né? Nós somos batizados pelo Espírito. Esse batismo pelo Espírito, no texto, não se refere àquele revestimento, né, que o pentecostal chama de segunda bênção, do poder de Deus, não é isso. O batizado pelo Espírito é imergido, mergulhado no corpo de Cristo. Então o salvo, ele é introduzido, ele é mergulhado, ele é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Todo salvo, ele pertence ao corpo de Cristo, ele é imergido pelo Espírito de Cristo no corpo, tá? Na família da fé. Então é Deus que faz isso. 1 Pedro, ainda na questão da soberania divina, tá? Ou seja, é Deus que faz isso. E o ser humano não tem nenhuma parte nisso. O ser humano não participa disso. Isso é uma ação unilateral de Deus, soberana de Deus, tá? Então a gente está falando primeiro aqui da soberania divina. Os textos vão dizer isso aqui. 1 Pedro, eu não vou ler todo o texto, sim, mas eu quero que vocês anotem, leiam depois aí, não deixem de ler não, tá? Eu estou dando as referências completas para vocês. É que se a gente ler aqui, a gente vai gastar um tempinho que eu quero gastar de outra forma, tá? Não é perder tempo, é gastar o tempo. Então eu vou dar a referência, vocês leem depois. Eu vou ler 1 ou 2 versículos aqui. Mas a referência é o seguinte, 1 Pedro, capítulo de número 1, do verso 18,
Quer saber? Eu vou ler sim com vocês. Vamos ler aqui. Vai que vocês não leem depois, né? Não que eu não confie em vocês, é que eu acho que de repente vocês podem esquecer, né? Então vamos lá. Vamos ler. A gente está aqui para ler Bíblia mesmo, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, até o capítulo 2, verso 3, tá? Aqui não é muita coisa não. Vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ainda acrescento o verso de número 3 aqui. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Vocês perceberam que do verso 18 até o 25, né, que é o final do capítulo, fala a respeito da ação de Deus, providenciando a salvação pelo sangue de Cristo, por meio da palavra de Deus, Deus regenerando. Só que nesse texto, no meio dele ainda, né, ou no decorrer dele, há aqui a parcela humana no sentido da responsabilidade. Amem uns aos outros, com coração puro, não com fingimento. Aí o capítulo 2, verso 1 e 2, ó, vocês deixem a imundícia, né? A malícia, o engano, o fingimento, as murmurações, desejem ardentemente, né, como um menino novamente nascido, o leite racional, né, ou seja, o alimento de Deus, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo. Então vocês percebam que há esse conjunto da obra, que é Deus providenciando, mas o homem nesse processo da graça, que também deve corresponder a isso, mas no final das contas é Deus que propicia, é Deus que propõe, é Deus que dá recurso para que tudo isso aconteça. É meio difícil, né? A gente falar, calma aí, André, mas... então o homem, ele faz ou não faz? Faz. Mas no final das contas, quem dá recurso para o homem fazer? É Deus. Ah, mas Deus não faz tudo? Não, tudo não, porque Deus não pega a gente, coloca um programa e vai no controle remoto. Deus vai dando os recursos, a condição, vai dando a orientação, vai mostrando o caminho, vai dando todas as ferramentas, amados. E nós temos que manuseá-las. E esse manuseio, a capacidade de manusear, é o próprio Deus que também dá. Mas eu tenho que manusear. Vocês estão compreendendo como que é a questão? Essa dinâmica, por assim dizer? Então, soberania de Deus e responsabilidade humana são como dois trilhos. Ó, presta atenção aqui, essa ilustração eu acho muito boa, tá? Há dois trilhos do trem. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Olhe para a câmera, olhe para cá. Olha aqui, ó, para entender, ó. Olha aqui. Imagine aqui, ó, dois trilhos de trem aqui, ó. Né? O trem não tem dois trilhos? Você tem que olhar para entender aqui o trem. Olha aqui, a ilustração, vocês precisam ver a imagem. Então aqui, ó, dois trilhos de trem, ó. Imagine aqui, ó. Esse representa a soberania de Deus e esse representa a responsabilidade humana. São duas verdades bíblicas. A questão é que elas correm paralelamente. Se a gente tira uma responsabilidade humana, o que acontece com o trem? Descarrilha. Se a gente tira a soberania de Deus, o que acontece? O trem descarrilha. A gente não pode fazer isso. Agora, olha que coisa interessante. Vocês já viram o trilho do trem, né? Eles vão correndo assim, ó. Aí, quando a gente vê lá no horizonte, né? A gente vê assim, de frente o trilho do trem. A gente vê lá no horizonte, eles fazem aqui, ó, lá no final, ó. Não é isso que acontece?
Visualmente, se já tiver essa experiência, olhar o trilho do trem de frente assim, ó, quando você vê lá no horizonte, eles se encontram assim, ó. É muito interessante, amados. E é isso, na eternidade que essas coisas vão ficar, de fato, resolvidas e claras na nossa mente. Elas não cabem aqui ainda de uma forma absoluta. Isso só cabe na mente de Deus. Mas é isso que é a responsabilidade humana e a soberania divina. São duas verdades bíblicas que elas correm paralelamente e que a gente não pode compreendê-las na totalidade, mas na eternidade isso se resolverá, porque só cabe na mente de Deus e na nossa limitada aqui fica aí essa tensão, mas a Bíblia não traz essa tensão, é a nossa cabeça que não consegue compreender totalmente essa verdade bíblica, tá? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus